Olá, querido amigo, querida amiga. Mais uma vez começamos uma jornada espiritual juntos, aqui estudando, meditando na Palavra de Deus, sendo guiados pela lição da Escola Sabatina, lição 4. Obrigado porque você está aí comigo todos os dias. E é muito bom começar o dia de Deus, que é o sábado do Senhor, estudando a Palavra. Obrigado por sua companhia, tá bom? Continue compartilhando. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá bom? Vamos juntos. O dilúvio. Amigos e amigas, infelizmente, aquele plano maravilhoso de Deus de criar um mundo perfeito e colocar nele o ser humano, criado à sua imagem e semelhança, foi amaldiçoado pelo pecado. Porque assim, onde o pecado entra, a tristeza, a destruição, as famílias se desfazem, perde a harmonia, as palavras bondosas se tornam xingamentos, onde há paz, há violência. É assim, infelizmente. A Bíblia, quando fala sobre esse assunto, quando fala da decadência do pecado, como ele foi se multiplicando, a Bíblia diz assim, capítulo 6, versículo 5 de Gênesis. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha que coisa terrível. Foi isso. Começou com simples decisão de Eva em comer o fruto, lembra? Depois ela viu Caim cometendo o pecado mais grave que o seu, quando ele matou, assassinou seu irmão. Depois Caim saiu da presença de Deus, gerou a Lameque estreou aí a poligamia, e depois matou duas pessoas e cantou quando ele falou desse crime para suas esposas, cantou como se desdenhasse do pecado, como se o pecado fosse comum. E aí os descendentes de Caim foram cada vez mais se afundando, a ponto de chegar a esse texto que acabamos de ouvir. Viu, diz a Bíblia, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado sobre a terra. Lembra-se da criação? Diz a Bíblia que quando Deus acabava de criar, naquele dia, ele olhava, avaliava e disse: e viu Deus tudo o que fez, e eis que era muito bom. Dessa vez ele olhou de novo, só que não era bom, era mau, era terrível a condição da humanidade. Parece que Deus aqui está se arrependendo, né, de ter criado o mundo por conta do resultado nefasto do pecado ali naquele mundo perfeito que Deus havia criado. Porém, nós vemos aqui como que Deus ele intenta salvar, mesmo o ser humano não merecendo a salvação. Olha, quando Deus permitiu que Adão e Eva fossem pais, eles foram pais de Abel, que era temente ao Senhor, e de Caim. Ou seja, Deus não permitiu que somente a maldade imperasse. Deus levanta os seus. Né? Depois Deus levantou 7, mesmo em tempo onde a maldade do homem se multiplicou sobre a terra, Deus tinha um outro homem lá chamado Noé. É o interessante que a palavra entristecer-se ou arrepender-se, no original hebraico, nakham, é a mesma palavra ou a mesma raiz do nome de Noé, Noach, que significa consolação. Aqui na lição, consolação. Ou seja, haveria de fato de haver condenação para alguns, através das águas do dilúvio, mas haveria consolação para aqueles que aceitassem o plano divino. Noé, você sabe que pregou 120 anos. Ele pregava, construiu o barco, no tempo certo os animais vieram de dois em dois sozinhos entraram na arca, Deus fechou a arca e veio o dilúvio. Você conhece a história, eu também conheço, nós vamos estudar sobre isso essa semana. Mas o fato é que Deus, através de Noé, pregou para aquela geração durante 120 anos. Porém, se salvaram Noé, seus filhos, e sua esposa e suas noras. As pessoas desdenharam, as pessoas não acreditaram, achavam que Noé estava louco, Noé estava gagá, era um velho gagá, porque estava construindo um barco no seco. Muito tempo depois, quando Jesus veio a esse mundo, quando ele pregou aqui nessa terra, falando e profetizando sobre a sua vinda
sobre a sua segunda vinda, ele disse lá em Mateus 24, 37, que é o verso para memorizar. Escute. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. A mesma coisa vai se repetir. A maldade vai alcançando escalas cada vez mais altas. O ser humano cada vez mais se aprofundará na rebeldia, na insensibilidade, na imoralidade. Mas assim como Deus levantou Noé e a sua família para pregar durante 120 anos, Deus tem um povo pregando nessa terra, dizendo para as pessoas, olha, se arrependam, está próximo o reino dos céus. Mas assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem, haverá descrença, haverá pessoas que escarnecerão da verdade, haverá pessoas que escarnecendo de nós, nos irá apontar que somos fanáticos, que nós somos antiquados, que nós somos, como é que eles dizem mesmo? Fundamentalistas, acreditando no que a Bíblia fala ao pé da letra. Meu amigo, minha amiga, essa vai ser a condição do mundo antes da volta de Cristo. Feliz é aquele e aquela que acredita na palavra, que assim como os filhos de Noé acreditaram e foram salvos, aqueles que acreditarem na palavra de Deus, na pregação da palavra de Deus, esses serão somente aqueles que serão salvos. Você se lembra do que Jesus disse em Mateus 24, versículo 30? E aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Mas por que eles irão se lamentar se a volta de Cristo é o fim da dor, da morte, da tristeza? Muito simples, porque eles não acreditaram, porque eles não aceitaram, viraram as costas, assim como os antediluvianos. Jesus veio e eles perderam tudo, perderam a chance de se salvarem. Mas graças a Deus porque você está aí ouvindo essas palavras e com elas Deus está tocando o seu coração para que você se prepare para esse grande dia. Quero orar por você. Querido Pai, nos abençoe, Senhor, e nos ajude a permanecermos firmes e inabaláveis na confiança do estudo da Tua Palavra, para que quando esse dia chegar, não nos pegue desprevenidos, mas esperançosos, erguendo os braços para os céus ao ver o nosso Salvador vindo nos buscar. Em nome dele que nós pedimos e agradecemos. Amém. Querido amigo, querida amiga, começamos somente com a introdução desse tema. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada, preparação para o dilúvio. Eu espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu sábado na presença de Deus.